Olá, meu povo, tudo bem? Olha eu aqui de novo com vocês, juntinho. Receba que a gente já chegou por aqui para aula de língua portuguesa, certo? Agora é do 8º ano, então seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula. Como vocês sabem, né? A gente está aqui nesse mesmo bate-canal para falar. Nosso tema hoje é retomar o gênero debate. Estamos voltando ainda, estamos em clima ainda dessa volta de recesso, e aí a gente vai retomar o que a gente já viu para avançar, tá? A nossa aula fica sempre disponível, vocês sabem, né? Que a aula fica disponível no YouTube, e que eu não estou sozinha aqui. Eu estou com Jéssica, a nossa intérprete de Libras, né? Tornando a aula acessível. A informação precisa chegar a todos. Estou com Cleiton, tudo certo, nada errado, Cleiton? Arrasou. Tudo, Cleiton? Tudo, Cleiton. E estou com Jonas aqui, nosso produtor. Tá? Essa equipe maravilhosa, deixando essa aula aí mais acessível. Então, vamos lá. E a minha parceira, quem é a minha parceira? A professora Cláudia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Carla. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, fiquem aí atentos à nossa aula, tá certo? Vamos trabalhar temas importantes também para vocês. Então, peguem lápis, caderno e fiquem aí atentos, tá certo? Exatamente. Então, todo o material aí que você vai precisar, fazer suas anotações. E deixa eu só lembrar para vocês. No YouTube, vocês colocam lá Educa Recife, vai aparecer lá a playlist, então vocês vão ter contato, né, acesso a todas as aulas de todas as disciplinas. Então, se você precisar rever alguma aula de outro conteúdo, de outra disciplina, vai lá no YouTube. Tem as aulas do 7º ano, do 6º ano, então é bom às vezes você ir lá para a aula da outra série, né, para que você relembre o conceito base, porque às vezes o conteúdo começou a ser dado lá no início, no 6º ano, e a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E pelo nosso app, né? E quem ainda não tem, é só apontar a câmera do seu celular para os QR Codes que apareceram agora. Eu não sei ainda tocar no QR Code, não. Aí! Então, é bem aqui, ó, nesse QR Code. Só é apontar a câmera do seu celular e você vai baixar o aplicativo. Nele, você vai ter acesso ao nosso chat, né? Vai conversar com a gente, tirar dúvidas. A professora Cláudia fica ali para interagir comigo, mas principalmente para interagir com vocês. Então, podem falar, falem à vontade, certo? Que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Então, vamos embora. Debate. A gente já falou muito de debate, mas hoje a gente vai finalizar esse gênero que é tão importante, né? Debater, todo mundo sabe. Debater algum assunto, todo mundo sabe. Então, se você hoje está na sua casa e precisa debater algum assunto com a sua mãe, com a sua tia, sua avó, você consegue. Então, debater é do ser humano em si. Então, o ser humano, ele vai, quando vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo a capacidade de debate, de debater, né? De falar com o outro. Mas o que muita gente se engana é, né, que o debate ele não precisa ser estudado. Porque todo mundo sabe, então para que estudar, não é? Não. Ele precisa ser estudado sim, porque além das situações comunicativas informais, que são aquelas do nosso cotidiano, a gente encontra debate em situações formais, tá? Da nossa língua portuguesa. Então, os gêneros textuais, eles estão tanto na informalidade, como é uma conversa, um debate informal, como as situações comunicativas que solicitam uma presença de formalidade. Então, se a gente está em época, né, de campanha política e o debate ele é político, é um debate regrado. Então, é um debate que possui regras, que é um debate formal, né, que nós vamos acompanhar todos esses debates. Por quê?
Porque o debate, ele desenvolve a capacidade crítica e reflexiva de você, cidadão. Então, se você está acompanhando o debate, você, enquanto ouvinte, enquanto auditório, precisa prestar atenção no que os participantes falam. E, além disso, precisa prestar atenção também se os participantes eles seguem as regras. Então, debate tem regra, é o que a gente vai ver. Então, debate é um gênero formal, genuinamente oral. Isso quer dizer que há suas características específicas. Então, além de estudar a língua portuguesa, a modalidade escrita, você precisa também ter a modalidade oral muito bem resolvida na sua cabeça, né? Você tem que ter as regras da modalidade oral, porque a gramática também é oral. Então, a gente tem aí a entonação, a expressão facial, são os elementos que fazem parte de uma situação comunicativa oral, certo? Então, percebam que eu trouxe a imagem só para a gente entender que numa situação aí, numa mesa redonda, a gente pode ter um debate, a gente pode desenvolver o poder argumentativo, a gente pode falar sobre algum assunto. Percebam as expressões faciais dos envolvidos, não é? Você percebe quando a plateia, quando o público está entendendo o que você está dizendo, está aceitando os seus argumentos. E também percebe quando está sendo duvidado. Então, o gênero de debate é um gênero argumentativo. E eu trouxe uma citação para a gente refletir, professora Cláudia. Aqui, argumentar é discutir, mas principalmente é raciocinar, é deduzir e concluir. A argumentação deve ser construtiva, na finalidade cooperativa, em espírito e socialmente útil. Então, o que é argumentar hoje? Argumentar é raciocinar sobre algo. E aí tem que ser construtiva. Então, quando o debate ele não é construtivo, é porque a argumentação falhou. Não é verdade? A gente encontra muito isso na situação do dia a dia, né? Aquela argumentação falha, né? É verdade. Então, quando a gente não raciocina, quando a gente não desenvolve a parte lógica dos nossos argumentos, a gente não consegue argumentar. E lembrar que a argumentação não é briga, tá? Não é falar em voz, não é falar alto com o outro, não é impor a sua opinião a todo custo, tá? Então, quando alguém impõe a opinião, isso não é argumentação. A argumentação é convencer você, é convencimento. Então, deve ser construtiva. E um debate, o que é que eu vou fazer num debate, né, professora? Você vai discutir, contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir, defender um ponto de vista. Então, tudo isso em um debate você vai fazer. E para você conseguir fazer tudo que um debate propõe, você precisa saber como é estruturado. A divergência é a condição necessária para que um debate aconteça, mas se houver desrespeito entre os participantes, agressões verbais e físicas, essa interação deixa de ser debate e passa a ser briga. Debater não é brigar, como eu já falei para vocês. Então, a divergência, a opinião diferente de dois grupos, é essencial para um debate acontecer, porque se todo mundo concordar com aquilo, para que debater, né? Então, o debate só acontece com a condição de divergência. Por isso, a gente tem um debate político com vários candidatos de diferentes partidos, com diferentes ideias, com diferentes propostas. Por quê? Porque só assim o debate ele acontece. Quando você está na sua escola, que você vai... Eu não sei se ainda é grêmio que a gente chama, né? A gente volta chapa 1, chapa... Então, na escola, você também tem esse contato. Tem o grêmio. Não é? Não é verdade? Você participava dessa vida política acadêmica, sim. Professora? Na minha época era centro cívico. E eu participava também. E aí tinha esses debates, Tinha os né? debates, As propostas precisavam ser argumentadas. E você precisava convencer que aquela chapa, aquela pessoa é a ideal para aquele momento, né? Então, debater não é brigar, e sim convencer o outro da sua opinião, dos seus argumentos. E não há como saber falar, saber posicionar-se, se não conseguimos organizar sua fala para argumentar e opinar. Além disso, não conseguimos participar com sucesso de determinadas práticas sociais. É importante
E deixo já a dica, tá? Vai ter um podcast depois falando sobre isso. E aí eu deixo a dica para o que é falar bem. Não há como saber falar. E aí você vai me dizer, mas professor, eu sei falar, né? Eu consigo falar as palavras, emitir os sons. É muito diferente. Saber falar quer dizer que você sabe se comportar, você sabe se expressar, se comunicar em diferentes situações comunicativas. Se você sabe falar numa conversa informal, mas não sabe falar num debate regrado, então você não sabe falar em todas as práticas comunicativas. Então você, quando a gente diz assim, você precisa se tornar um falante culto, tá? Já foi desmistificada essa ideia que falante culto é aquele que fala bonito. Não é, né? Falante culto é aquele que fala e fala bem, consegue se expressar, alcança seus objetivos em diferentes situações comunicativas. Tudo bem? Então, não há como saber falar se a gente não sabe se posicionar ou organizar a nossa fala. A fala, ela tem essa característica de ser o tempo todo online. Então, você fala ao mesmo tempo que você pensa. Você organiza sua fala na mente, né, linguisticamente falando. Você vai lá e fala ao mesmo tempo que raciocina, organiza. Então, por isso que é importante a gente estudar as características do gênero textual. Tá? Um debate é uma troca ativa, em que se recebe ouvindo atentamente os outros, em que se dá exprimindo as nossas convicções sobre os temas em discussão. Eu quero que vocês percebam que eu deixei bem destacado aqui, o debate é uma troca ativa, em que se recebe ouvindo atentamente os outros. A questão do ouvir é muito importante no debate. Porque se você está focado apenas em falar o que você pensa, quando for a minha vez eu falo e pronto, você não está participando do debate. O debate ele precisa ser ativo, não passivo. Então, se você está ali passivamente, só escutando as informações, não participou do debate hora nenhuma. Mas, professora, eu não vou falar, eu sou do auditório. Eu participo ativamente? Participa. Ativamente, que eu quero dizer, não precisa falar para participar ativamente. Ativamente, eu quero dizer que você está adquirindo as informações, o conhecimento, formando opiniões, sendo convencido ou não. E o ouvir atentamente no debate regrado tem um nome, que são os turnos de fala. Então, os turnos de fala são características, não é, de um debate. Cada um vai ter seu turno de fala. A gente tem a réplica, a tréplica. Então, quando um debate inicia, todo mundo já sabe qual vai ser o tempo de cada fala. Então, isso é muito importante, porque o tempo do outro de falar é o seu tempo de ouvir. Então, falar e ouvir, é uma troca ativa. E saber ouvir, né? Cada um tem o direito à expressão, não se deve ironizar, nem cortar a palavra, mesmo que não se partilhe da opinião expressa, deve-se respeitá-la e ouvir atentamente o que os outros têm para dizer. Ouvir bem é pensar no que o outro diz. Falar bem é falar em diferentes situações comunicativas. Ouvir bem é pensar no que o outro diz. Percebam que a gente vai evoluindo das nossas teses e nas nossas convicções. Antes, saber falar, todo mundo sabia, aí falou em casa, eita, já sabe falar. Não, saber falar é falar em diferentes situações comunicativas. E ouvir, a gente não só é ouvir, mas a gente precisa pensar no que está ouvindo, né? Então, o tempo todo, a sociedade pede da gente um poder reflexivo e crítico muito grande. Não é, professora Cláudia? É. Para isso é importante que você tenha conhecimento, que você leia mais, né? Que você participe mais de debates, vejam mais debates. O importante de você falar, participar, mas também de você ouvir e você também aceitar as opiniões contrárias às suas. Né? Existem pessoas que vão para debate, mas acham que só a opinião dele é que vai valer. E não é, né? Cada um tem a sua opinião, cada um criou a sua e vai defender, vai ter a sua defesa no debate. Exatamente. E esses turnos de fala justamente é para organizar a situação comunicativa. Se não, imagine aí se não tivesse turno de fala. Era todo mundo interrompendo um outro e assim a gente vai. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve praticar a expressão oral.
tá? Não se aproveita o debate se não estiver resolvido a tomar a palavra. Esta é uma boa ocasião para se vencer a timidez. Eu escuto muito dos meus estudantes essa questão da timidez. Mas, professor, eu travo quando eu vou para frente, né? Eu travo quando eu vou para uma situação comunicativa onde todo mundo está me olhando. Eu não consigo. Essa timidez também faz parte da situação oral, tá? A oralidade é uma modalidade da nossa língua que, diferente da modalidade escrita, envolve a emoção. Então, você é envolvido na situação oral por completo. As suas emoções estão ali. Isso é muito lindo. Maravilhoso. Suas emoções. Gine, que já chegou aqui nos estúdios, né? Então, você é envolvido por completo na situação oral. Então, o corpo precisa falar. Quando você começa a falar e as pessoas percebem com sua expressão facial que você está nervoso, já há uma quebra de expectativa, já há uma expectativa maior no que você vai falar. Então, tudo envolve. Então, não se preocupa com essa timidez. O que é que a gente deve fazer é praticar. Exemplo. Parece não, mas eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou tímida, porque em outras situações comunicativas eu não estou acostumada. E aula eu pratico todos os dias, né? É a minha profissão, então eu estou praticando o tempo todo, essa timidez já foi embora. Mas se eu que colocar numa situação aí, né? Numa palestra junto com políticos, já que a gente está falando de debate regrado, eu vou ficar super tímida e super nervosa, porque não faz parte da minha vida. Mas o que é que vai acontecer? Eu vou praticar aquele gênero, eu vou estudar aquele gênero. Como é que eu vou me comportar? Qual é o meu tom de voz? Então, o tom de voz é importante, professora? Muito, né? Eu costumo dizer que se você for religioso, né? Se você vai à sua igreja, você já tem um tom, né? Se você é católico, por exemplo. O padre, quando ele fala, já é um tom de voz muito específico. O pastor, quando fala, já tem um tom de voz muito específico. Então, por quê? Porque naquela situação oral, o tom de voz já é próprio daquela situação. A mesma coisa é a aula. Se você está em uma aula e você sai da aula dizendo assim, professora, hoje deu um sono, é porque meu tom de voz estava um pouco mais baixo e o que a situação comunicativa pedia um pouco mais alto. Então, tudo isso faz parte da oralidade, tá? Então, a gente precisa treinar. E aí, eu trouxe uma questão para a gente. Imagina aí, professor, isso não cai em prova, não. Cai, viu? Cai muito. Assinale a alternativa correta. O debate regrado acontece geralmente em igrejas, clubes, lanchonetes, durante campanhas políticas, em escolas, faculdades, comunidades, em casa, praias, pousadas, em avião, praças, hospitais. Pessoal, eu falei que o debate acontece em todo momento, mas observe que a questão pergunta a vocês em quais ocasiões, não é? E em que situação a gente encontra o debate regrado, que é muito diferente de um debate comum. Então, um debate regrado, com certeza você deve já ter respondido por aí, né? Se não falou no chat, tudo bem, mas deve ter respondido aí que acontece durante campanhas políticas, em escolas, faculdades e comunidades. São instituições que pedem regras, né? Bem estabelecidas, e são instituições que solicitam a argumentação muito forte. Então, por isso que o debate regrado. Então, por que o debate regrado leva esse nome, né? Debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes, levantando argumentos que defendam a sua linha de pensamento. Então, é debate regrado porque acontece nessa troca de opiniões, essa troca de ideias, essa provocação, esses argumentos, e com regras, tá? Não é a casa da mãe Joana, como o pessoal tem esse ditado aí, mas tem regras. Então, qual seria a alternativa incorreta nesse sentido sobre o debate? Incorreta agora, tá? Não basta apenas ter uma opinião sobre um assunto, mas é preciso saber expor, falar sobre a opinião. Correto, né? A gente sabe que precisa. Então, não seria essa porque essa está aí verdadeira. O debate, além de desenvolver as capacidades argumentativas, contribui para cultivar valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato de fala. Verdade também, né? Então, a gente não marca aí porque não é a incorreta.
Não há como saber falar, saber posicionar-se, se não for proporcionada aos alunos esta possibilidade. Este tipo de debate é proibido durante o período eleitoral. Não, essa é incorreta, né? Porque a gente sabe que esse debate regrado é o gênero que mais é solicitado no período político. E quando eu digo político, pessoal, não é político somente nessa questão de votar, não. Nós somos seres políticos. Político no sentido de a escola é política. Então, não há como fugir do posicionamento como cidadão. Então, quando eu digo que é preciso para a vida política, não é só no período eleitoral, não. É em tudo, tá? Porque você é um ser político. E considerando as afirmações sobre a realização de um debate, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Durante o debate, não se deve ironizar nem cortar a palavra. Verdadeiro ou falso, professora? Né? Não se deve, né? Não se deve. Verdadeiro. Você acha que a ironia vai ajudar num debate? Não. Lembrem sempre, o corpo fala, o tom de voz fala, o jeito como você está se posicionando é uma característica do gênero. Então, no debate não se deve ironizar. E nem cortar a palavra. Cortar a palavra do outro seria tirar o turno de fala do outro, o que você não pode. Letra B, né? O valor de um debate nunca reside no valor dos argumentos. Isso aí é bem reflexivo. Colocaria como verdadeiro. Porque o valor de um debate não é somente da argumentação, não, dos argumentos, não. O valor do debate está aí muito além disso. É como você vai se formar, como você vai entender esses argumentos, se você vai aceitar, se você não vai aceitar. Não se deve ter receio de mudar de opinião no decorrer do mesmo, se descobrirmos que o ponto de vista defendido não é válido. Mesmo que não partilhe de opinião expressa, deve-se respeitá-la e ouvir atentamente em que os outros têm para dizer. Essa última é verdadeira, né? Mas essa questão de mudar de opinião, eu vou atentar a isso. Quando você vai a um debate, você tem que ter uma opinião fechada. Quando você participa desse debate, tá? Então, quem tem direito de adquirir, mudar de ideia, é o auditório. Você, enquanto pessoa que está defendendo o seu ponto de vista, se no momento que você está defendendo o seu ponto de vista, você muda de ideia, você se torna incoerente. Então, faz parte de um debate você não mudar de ideia. Enquanto você está participando, você tem que defender até o fim. E aí, a disposição dos participantes no ambiente pode variar de acordo com a situação. A linguagem utilizada geralmente é a variedade padrão, mas pode ser menos ou mais formal de acordo com a situação, perfil de debatedores, presença de público, tema, local de debate. Então, há regras, tá? A gente tem à disposição. O debate regrado possui uma estrutura e pessoas com funções específicas. Então, é um debate regrado, às vezes está cada um com sua mesinha, às vezes tem um grupo dividido aí e cada grupo tem um secretário, né? Digamos assim, aquela pessoa que representa o grupo. Então, as funções é muito bem determinada. Professora, o debate regrado é composto por quê? A gente tem um moderador ou mediador, que é muito importante. Ele que vai guiar todo o debate. A gente tem os debatedores e a gente tem o auditório, que é o nosso público. Então, digamos que essas três funções aí, três personagens que não podem faltar. O moderador, que é o mediador. É ele que vai dizer quais são as regras do debate para o público e para os debatedores. Temos os debatedores que precisam estar muito bem apoiados nos argumentos, precisam estar bem preparados para a situação comunicativa e precisam ter consciência do turno de fala, do nível de fala, de tudo que vai acontecer do início ao fim. Ninguém vai ser pego de surpresa, não, tá? Então, a gente tem toda uma regra. Como eu disse, o moderador dita a regra, apresenta o tema, escolhe os debatedores, estipula o tempo. Tá? Os debatedores expõem suas ideias, tentam convencer os interlocutores e fazendo uso de argumentos, razões e explicações. Sempre explicando, argumentando. E o auditório são as pessoas que assistem ao debate. Podem fazer perguntas aos debatedores, se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente.
pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Saindo do campo político no debate, você vê que sempre tem aquela pessoa que está ordenando a situação comunicativa, aquela pessoa que manda. Se a gente está aí no campo jurídico, né, a gente tem uma audiência e às vezes o juiz pede para alguém se retirar. Essa pessoa, com certeza, não foi de acordo com as regras estabelecidas por ele, que naquela ocasião é a autoridade, e estipulou que não era para falar hora nenhuma. E aí a pessoa toma partido, fala alto, então é solicitado para se retirar. O moderador, né, a pessoa do debate regrado, enquanto moderador, ele tem essa autoridade de chamar alguém para falar, de tirar alguém também, tá bom? Então, mas ele tem que sempre dizer isso ao público, sempre deixar muito bem determinadas essas regras, tá? Então, funções de moderador, como a gente já viu, abrir a sessão, dar a palavra, animar o debate, tudo isso. Os debatedores precisam preparar previamente, expor com clareza suas ideias, só para a gente formar. E também tem um secretário, que é uma função específica, se a gente for pensar num debate que é um grupo. Um grupo sempre precisa eleger um secretário, né, para ajudar, para guiar os argumentos, tudo isso. Tá bom? E quando o contra-argumenta, o outro precisa pensar. Lembre sempre do argumento e de contra-argumento em relação ao ponto de vista. Professora Cláudia, você gosta de debater? Sim, professora. Você entendeu aí o que é que você poderia dizer para os nossos estudantes para treinar essa prática social oral? Que é muito importante, se eles forem convidados para um debate, né, eles procurarem saber o tema, se inteirar do tema, não é, que é importante conhecer, e já com compromisso de seguir as regras, que é importante. É importante que você aceite a opinião do outro e exponha a sua opinião também, não é a questão do ouvir bem. Então, se você seguir essas regras, então você vai gostar muito do debate e começar a pôr em prática isso, né? Porque não acontece assim de repente. Mas até na sala de aula, se você vai debater um tema com alguém, você já está começando a exercitar, que é o que acontece diariamente, não é, professora? Exatamente. Então, o desafio de hoje é que você pratique, né, esse gênero debate regrado. Então, você vai aí na sua sala de aula propor um debate, fala com o seu professor, escolhe um tema, vê quais são os temas atuais. Então, já que a gente está bem perto já estamos em ano, né, de campanha política, seria interessante também trazer o que é política para a sala de aula. E a gente tem que entender o que é política, porque muita gente ainda não compreende o conceito de uma forma geral. Então, traz esse debate para a sala de aula, determina quem vai ser o mediador, quem vai ser o auditório, quem vai ser o debatedor. Então, tudo isso eu quero que você pratique. Sem medo, né? O nível de linguagem precisa ser adequado, então você vai estar com a sua turma. É muito mais fácil começar com quem a gente tem familiaridade, então é a sua turma. Depois, pensa numa coisa maior, vamos fazer um debate dentro da escola. Então, a gente fica por aqui, até a próxima aula. Professora Cláudia, muito obrigada. Por nada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada aí pela participação de vocês. Obrigada, Cleiton, a Jéssica, a Jonas, e até a próxima. Tchau, tchau.